Peregrinos e peregrinos rumo à cidade celestial. Meu nome é Thiago Marcondes e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre um tema maravilhoso que é sobre perdão e graça. Então, no texto de hoje, aquilo que nós vamos aprender, está lá no livro de Mateus, capítulo 18. Vamos ler o texto primeiramente. Livro de Mateus, capítulo 18, verso número 21. Vamos ler comigo? Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Verso 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, prostando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pois bem, então nesse texto nós começamos já a ter um entendimento e uma clareza do que é o perdão, né? Por que essa parábola, Tiago? Por que você escolheu a parábola justamente do credor incompassivo? No versículo ali 21, 22, a gente viu Pedro perguntando a Cristo quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E Jesus, disse ali, não te digo, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não de uma forma numeral, mas que nós venhamos a sempre perdoar o nosso irmão. E na parábola seguinte, a gente consegue compreender ali, justamente através do rei, de um dos reinos, semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas ali com seus servos. E como que a gente consegue ter uma clareza sobre o perdão? Imagina só, o cara ele tinha uma dívida estratosférica, ele tinha uma dívida impagável, E ali ele se prostra perante o rei e ali ele é perdoado daquela dívida. O rei, então, ele absolve ele daquela dívida, ele liberta aquela pessoa. E aquela pessoa, em vez dela sair dali
dentro do seu ritmo de gratidão, de estar exaltando, né, de ter sido pago, né, de certa forma, aquela dívida, quitada aquela dívida, e para que ele faça com o seu conservo nada mais é do que um servo de alguém que também é um subordinado ali. Então ele era um servo de um reino, de algum local, mas ele tinha, de repente, pelo valor da dívida, provavelmente ele era uma pessoa que em alguma fase da vida ela tinha uma boa condição. E ela se endividou. E ela tinha os seus conservos, pessoas que ali provavelmente já chegaram a trabalhar para ela ou algo do tipo. E essa pessoa devia ali uma quantia comparada àquela que ela devia, era insignificante. Mesmo assim, o que ela fez? Ela foi lá, impressionou aquela pessoa. A palavra de Deus mostra lá, no versículo número de 29. Vamos dar uma lida lá. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Nossa, imagina só a humilhação daquele conservo de se colocar, né, na situação de humilhação. Pensando no servo que havia acabado de ser absolvido da sua dívida, era para ele olhar para aquela pessoa e ter a compaixão que foi dada a ele. Não era para que ela tivesse esse tipo de atitude, né? Se ela tivesse de fato uma gratidão no coração. No versículo 30, vamos dar só um segmento aqui para a gente contextualizar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então, você percebe que ele pega aquela pessoa e o lança na prisão para que ele saudasse aquele valor que, comparado ao que ele devia, era algo insignificante. Mas, Tiago, por que você está trazendo, né, essa passagem e está tocando no assunto, né, de perdão? Eu quero fazer um paralelo. A gente vai abrir lá agora no livro de Efésios. Vamos dar uma lida lá no capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. O verso número 8 e 9 apenas. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, voltando lá ao texto que nós lemos antes, o que tem a ver, Tiago? É justamente isso, né? O perdão e a graça. Talvez você que já conheça Cristo, já tenha o recebido como seu Senhor e Salvador, possa ser que você já tenha o entendimento dessa passagem, mas você nunca parou para analisar na sua vida, no seu cotidiano, o que, de repente, Deus quer falar conosco através dela. Porque nós fomos salvos através de uma graça, e essa graça ela é imerecida. Nós éramos essa pessoa que devíamos algo impagável, algo que é incalculável, e teve alguém que foi lá e pagou, nos resgatou, quitou a nossa dívida, saldou, nos tornou ali salvos, nos intermediou novamente, fez ali a ponte entre nós e Deus novamente, que é Cristo Jesus. Então, quando nós aprendemos que somos salvos através dessa graça, nós precisamos ter uma clareza maior do que essa graça representa, do preço que foi pago. Não foi, é uma graça, mas não foi de graça. Então, o peso que ela tem. Então, quando nós temos a clareza que nós não temos nenhum tipo de mérito quanto ao recebimento dessa graça, nós sabemos, como forma de gratidão, que esse amor que nos foi concedido e esse perdão
incalculável que nos foi dado, ele deve ser repassado ao próximo. E muitas vezes, como que nós podemos demonstrar esse amor ao próximo? É mediante uma situação que nós chamamos de perdão. Quando nós viemos a pedir perdão, quando nós viemos a perdoar alguém que nos ofendeu, o Senhor Jesus não nos fala justamente isso. Ele não fala que ama teu próximo como a ti mesmo, mas ele também diz o quê? Amai aos teus inimigos, né? E orar por aqueles que vos perseguem. Quando ele diz amar os nossos inimigos, a gente tem a mania de identificar esse amor apenas como a expressão apenas de como nós amamos os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta, né? Aqueles que estão mais próximos. Mas será que também isso não é um exemplo de amor? Será que perdoar o nosso inimigo não é justamente ali uma forma de você esboçar o amor? Então aquilo que nos foi dado, que é o perdão, que é essa graça imerecida, será que nós não temos que nos colocar na posição e perdoar aquele que nos tem ofendido? Talvez, reflita comigo, como você tem feito para justamente amar os teus inimigos? Já parou para pensar nisso? Como que você tem feito? Como que você tem esboçado isso? Às vezes você pode estar passando situações adversas no seu trabalho, você pode estar passando situações adversas dentro do seu lar, com seus familiares, na escola, e você tem, às vezes, de repente, se rebelado contra essas palavras que nos são ensinadas. Se rebelado, que eu digo, é justamente lutado contra. Às vezes a gente quer fazer da nossa forma, e nem sempre é da forma que nós queremos. Eu aprendi algo que eu tenho colocado em prática. Tudo que está escrito dentro desse livro aqui, a gente precisa começar a colocar em prática. Então, não é muito mais suave, muito mais ameno quando nós temos a clareza do que é a graça? Porque se nós colocamos um fardo quando nós vamos perdoar o nosso inimigo, mas se a gente tem uma clareza evidente do que foi nos dado, é muito mais leve, é muito mais sutil, é muito mais tranquilo você falar com a pessoa que está dependendo, às vezes, desse perdão, ou dependendo, justamente, se você precisar pedir um perdão para alguma pessoa, peça. Chega nessa pessoa hoje, fala, ó, se eu te maldisse, se eu disse alguma palavra que não lhe agradou, se eu fiz algo que nós tivemos no passado que te desagradou, chega para essa pessoa hoje e fala assim, ó, me perdoa, né? Porque hoje eu tenho uma clareza do que me foi dado através da graça. O que Cristo fez por mim na cruz é impagável. E isso eu preciso trazer para o meu próximo, eu preciso trazer para o meu familiar, eu preciso trazer para os meus amigos de trabalho, eu preciso trazer para os irmãos em Cristo que eu tenho todos os dias da minha vida, desde o meu acordar até ao meu deitar. Eu tenho que ter isso em mente de que durante toda a minha trajetória aqui na Terra, eu preciso colocar em prática e de forma tranquila, suave, sem peso nenhum. Você já parou para pensar quantos anos nós temos aqui? Quantos anos você tem nessa Terra? Você tem mais 50? 60? 70? Quantos anos uma pessoa consegue viver aqui nessa Terra? Os dias, eles têm passado muito rápido. O tempo tem se abreviado. Os dias, cada dia, hoje mesmo nós estávamos conversando aqui em família, né, e a gente brincou de falar, nossa, o dia ele precisava ter ali 48 horas. Por quê? Porque às vezes são muitas tarefas no nosso cotidiano, às vezes são muitas questões pessoais que a gente tem para se colocar, né? É o trabalho, é a família, são os irmãos, é os amigos, né? São os filhos. Então, o que você tem separado para Deus?
Como você tem se posicionado para Deus? Se cada dia você tiver a compreensão de que nós precisamos nos aproximar cada vez mais do Evangelho, quanto mais você se debruçar na palavra, quanto mais você vier a aprender da palavra, quanto mais você vier a se colocar na posição de servo, você vai sendo preenchido por ela. E a cada vez mais você pode estar cansado do seu trabalho, você pode estar exausto por conta dos seus estudos, você pode estar um caco, você pode estar numa situação que você sente às vezes que você, eu não aguento mais. Mas quando você se aconchega ali em oração, quando você busca o Senhor, Ele vai te dando um ânimo, Ele vai te preenchendo e Ele vai te ensinando. E cada vez mais que você aprende do Evangelho, cada vez mais que você tem a oportunidade de abrir essa palavra e ter a clareza do que o Senhor quer para a sua vida, Ele vai te dando algo que você pode ir se preenchendo e transmitindo para os outros que estão ao seu redor. Então, conforme o Senhor tem colocado no meu coração, é que nós venhamos, todos os dias, a graça. Para você que já é convertido, busque sempre a clareza do que Cristo fez por você. E para você que ainda não conhece a Cristo e deseja conhecer, eu te dou um conselho. Que hoje você possa se debruçar através da palavra dele e busca aí, né? Coloca nos comentários aqui, que nós possamos bater um papo, depois desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, busca sobre o que significa essa graça. E aí eu te deixo esse texto de Mateus 18. Pega lá Mateus 18, 23 até o 34, anota, para que depois você possa ler e pedir para que o Senhor venha revelar ao seu coração o real significado dessa dívida que foi perdoada. Porque eu tenho plena certeza que se você pedir ao Senhor, Ele pode lhe atender e pode falar ao teu coração através do teu Santo Espírito. Então, que hoje nós venhamos a nos preencher dessa palavra, nós venhamos justamente ali a ter o real entendimento. Né? O que o Senhor quer de mim? Senhor, estou aqui. Eu estou aqui com o Tiago, né? Ouvindo essa palavra juntamente com ele. Porque não pense que por você estar aí do outro lado, que eu estando desse lado, eu não estou sendo tocado, preenchido. Muito pelo contrário. Eu peço sempre a Deus que Ele fale primeiramente ao meu coração, para que assim eu possa transmitir para vocês. Então tudo aquilo que eu tenho falado aqui, é aquilo que Deus tem falado ao meu coração. O que Deus tem revelado a mim, eu gosto de passar para vocês. Então, o que Deus tem revelado para o meu coração? E eu preciso, urgentemente, sempre buscar a clareza do meu eu, de quem é o Tiago. Quem sou eu? Para que eu tenha uma clareza de quem eu sou em Cristo. Quem sou eu? Existe uma doutrina que fala-se muito sobre a depravação total. E serão vídeos que nós viemos a buscá-lo, a ler mais e trazer para vocês num futuro próximo. Mas essa doutrina que fala sobre a depravação total, ela faz todo sentido. Todo sentido. Porque justamente nós buscamos a raiz de quem nós somos. Da nossa pecaminosidade, do nosso orgulho, aquilo que nos foi colocado através da queda de Adão e Eva, e que infelizmente nós carregamos isso. Então, quando nós temos essa clareza de quem nós somos, nós conseguimos olhar para Cristo e saber o que Ele fez por nós. E, através da fé que nos é dada, através desse dom da graça, nós conseguimos enxergar que nós somos salvos no méritos de Cristo. Que nós somos alcançados por Ele. E sem Ele, nada nós teríamos. Nós não conseguiríamos, nem ao menos, estar aqui hoje, falando da palavra dele. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos ressuscitou justamente para que nós possamos ser esse canal para os outros. Não pense, quando você está assistindo a um vídeo aí, do outro lado, você também é essa pessoa.
essa pessoa que vai divulgar o evangelho para o seu familiar que está dentro do seu lar, para o seu amigo na escola, para as pessoas que estão se reunindo juntamente com você nas igrejas onde vocês frequentam. O que eu clamo a Deus e oro a Deus é para que você venha buscá-lo incessantemente e que através da sua palavra você seja edificado assim como eu estou sendo. Amém? Que essa palavra faça tanto sentido ao seu coração como tem feito no meu coração. Amém, meus irmãos? Ó, Deus abençoe cada vez mais aí a sua vida, que os propósitos do Senhor sejam alcançados na sua vida, que Ele possa vir a trazer o refrigério, trazer a mansidão, e que Ele coloque no seu coração isso, o perdão, para que você comece pouco a pouco a exercitá-lo. Tá? Se você gostou, deixa um like no final, que é muito importante para que esse conteúdo que nós fazemos aqui se torne cada vez mais viral, não apenas para que o canal seja divulgado, mas para que a mensagem do Senhor seja alcançada por mais pessoas, para que esse conteúdo cada vez mais se torne relevante para quem assista. Tá? Deus abençoe a sua vida e não se esqueça que nós estamos rumo à cidade celestial. Thiago Marcondes com vocês, Deus abençoe e um forte abraço, meus irmãos. Até mais.